alguns avisos básicos que a gente já sabe. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias.
podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita.
Muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas. Mineração em dia com o futuro. Valendo. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a todas e a todos que estão participando deste painel conosco. Nesses 2 dias, temos um evento que contempla vários assuntos, seja de caráter técnico, seja de caráter comercial, através de várias rodadas de negócios entre fornecedores e as nossas empresas mineradoras, mas entendemos que não poderia faltar, durante esse evento, um debate que considera desafios e oportunidades para a mineração e qual é a percepção do campo da política pública em relação à mineração. Inicialmente, em nome do Instituto Brasileiro de Mineração, eu gostaria de agradecer profundamente a presença e a participação do senador Antônio Anastasia, dos deputados Zé Silva e Joaquim Passarinho e da secretária Marta, nesse debate virtual dentro do nosso evento Mineração. É motivo de grande orgulho, senador, deputados e Marta, secretária, para nós, o apoio que vocês estão dando a este evento. Todos sabemos que o Brasil tem um grande potencial mineral, mas a verdade é que poucos brasileiros têm conhecimento de tal realidade. No imaginário popular, nosso setor ainda é muito lembrado por, às vezes, coisas de aventureiros, ou pela imagem, às vezes, do garimpo ilegal, que foram, às vezes, até imortalizados, no caso específico de muitos anos atrás, pelo fotógrafo Sebastião Salgado, no caso lá de Serra Pelada. Na verdade, a mineração do Brasil hoje representa cerca de 4,2% do PIB nacional, gerando mais de 2 milhões de empregos, diretos e indiretos, com faturamento da ordem de uns 38 bilhões de dólares, que foi em 2019, e contribuindo com 52% do saldo da balança comercial brasileira. Esses números poderiam ser maiores ainda, e vamos hoje debater sobre as políticas públicas, de como elas poderiam fortalecer ainda mais a mineração brasileira. O Brasil é um país visto como de grande potencial mineral, mas a grande realidade é que temos aí um longo caminho a percorrer para transformar esse potencial em uma maior realidade, apesar da importância dos números que hoje já temos. A mineração vai onde ninguém, às vezes, vai. Essa é uma máxima do nosso setor. Mas uma das principais características da mineração empresarial é a internalização do desenvolvimento. Quando a decisão de implantação de um projeto de mineração é tomada, bilhões de reais, às vezes, são investidos, muitas cadeias produtivas são acionadas, uma massa salarial e de impostos vai ser gerada, e, em média, dependendo do projeto, às vezes por 3 décadas. Tudo isso pode transformar e certamente pode ser um fator de muita contribuição para o desenvolvimento do nosso país e dos vários territórios. Para que todos tenham uma ideia, nos próximos 4 anos o setor planeja investir cerca de 32 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, somos uma indústria que utiliza recursos naturais vistos como não renováveis de per si. E muitos entendem que não é possível se atingir o desenvolvimento sustentável nessa condição. E aí veria a pergunta que me permita, eu começaria pela Marta, e em seguida passaria ao senador Anastasia, depois ao deputado Passarinho e em seguida ao deputado Zé Silva. Que visão vocês têm a respeito? Na visão de vocês, é possível que a mineração tenha um papel de destaque na retomada da economia? Sob quais condições? Por favor, Marta. Bom dia, presidente Wilson. Quero agradecer o convite, parabenizá-lo
por estar organizando esse evento online, pela presença de tantas pessoas, tantos empresários do setor nos últimos dias registrado nessa feira virtual. Quero cumprimentar aqui nosso senador Anastasia, cumprimentar os deputados que estão conosco, Joaquim Passarinho, deputado Zé Silva, que está ali em trânsito, mas está conosco, né, deputado? E dizer que o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, tem cada vez mais se aproximado e apoiado essa agenda de mineração com oportunidades na carteira do programa, na estruturação de leilões de disponibilidade de áreas e de projetos de mineração. O Programa de Parceria de Investimentos é o locus do governo federal que busca reunir a maior parte dos projetos relevantes de oportunidades de parceria com a iniciativa privada, tanto na área de concessões de serviços públicos, muito focada em infraestrutura, quanto PPPs, privatizações, desestatizações como um todo. E a verdade é que a mineração ficou muito tempo de fora desse olhar prioritário dos leilões do governo federal. A gente acompanhou um histórico de áreas da Agência Nacional de Mineração, muitos anos sem disponibilidade, assim como as oportunidades da carteira da CPRM. Salvo engano, quando fizemos ano passado o leilão de Palmeirópolis, em Tocantins, que foi o primeiro leilão de ativo minerário da carteira do PPI, o PPI, lembrando, é um programa relativamente jovem, né, de 2016, nós comemoramos porque tinha quase 40 anos que não se fazia um leilão de mineração no âmbito da CPRM. Então, um atraso que agora nós temos que recuperar, correr atrás, sabemos do nosso potencial. Em tempos de pandemia, o driver dos investimentos privados se tornou ainda mais urgente para o país, e nenhum setor pode ser deixado de lado, ainda mais um setor tão relevante quanto a mineração. Nós vimos o vídeo passando aqui antes de começar a oportunidade desse webinar, e falava que a mineração é a indústria que produz insumos para outras indústrias, né? Então, um papel fundamental para o nosso país, para a nossa indústria, para as exportações. Nós temos acompanhado esse número muito importante, o impacto na nossa balança comercial, o impacto no nosso PIB, impacto na geração de empregos, mas temos muitos desafios, né? Acho que falaremos deles aqui hoje em relação a propostas de modernização, de normativos do setor, de leis também que tratam do setor. Temos um desafio de conhecer melhor o nosso subsolo, né? Temos um grande potencial geológico que ainda parece desconhecido no Brasil. Não temos todas as informações que gostaríamos de ter sobre o nosso subsolo, mas temos informações que demonstram que nós temos muito potencial de realização de pesquisa, de investimentos nesse setor e de geração de riqueza. Então, nesse período pós-Covid, tenho certeza que o setor vai contribuir muito para essa retomada, para a geração de empregos. O PPI está de mãos dadas com o Ministério de Minas e Energia, com as agências, principalmente a Agência Nacional de Mineração, com a CPRM, para conseguir sair do outro lado com esses projetos. Então, na esteira de Palmeirópolis, nós estamos estruturando oportunidades de leilões de mineração em Miriri, que pega um pedaço de Pernambuco e outro do estado da Paraíba, ali essencialmente oportunidades relativas ao fosfato, que para o Brasil é tão importante, né? Temos uma dependência aí tão importante também para o nosso agronegócio, para a indústria de fertilizantes, então um projeto importante. E outro em Bom Jardim, de Goiás, um projeto mais focado em cobre, e ambos já passaram pela etapa de consulta pública esse ano, e já estão com os estudos encaminhados para o Tribunal de Contas da União. Então, nós já estamos discutindo com o TCU e temos a expectativa de realização desses dois leilões ainda esse ano, 2020. Na esteira desses dois, a gente segue ainda com dois ativos importantes da CPRM, que também já estão em estruturação. Um é o carvão de Candiota, no Rio Grande do Sul, e outro é o caulim de Rio Capim, no Pará.
Então, estudos que também estão acontecendo, que a gente espera que os leilões aconteçam em 2020, e estamos trabalhando de mãos dadas na disponibilidade de áreas da ANM. Então, sabemos que mais de 50 mil áreas já foram devolvidas e teriam potencial de ser reavaliadas e disponibilizadas a mercado para novas pesquisas, com potenciais investimentos. Tivemos uma primeira seleção de aproximadamente 500 dessas áreas que já estão em processo de consulta pública também, e cujo processo deve começar em breve. A lógica dessas áreas via um sistema competitivo online que a ANM elaborou, colocar essas áreas em disponibilidade por um certo período, e para todas as áreas que tiver mais de um interessado cadastrado, realiza-se o leilão daquela área. Então, acreditamos que, de fato, houve um empenho grande do governo federal para retomar os leilões nesse setor, mas ainda temos muito dever de casa a fazer pela frente, principalmente nessa questão das pesquisas, de melhorar o nosso conhecimento do nosso subsolo e no desafio também normativo legislativo de modernização desse setor. Obrigado, Marta. Senadora Anastasia. Muito obrigado, caro amigo, Dr. Wilson Brumer. Eu primeiro quero agradecer a você o gentil convite que me fez para participar aqui desse painel virtual sobre o tema da mineração. É uma honra revê-lo, ainda que virtualmente. Me permita a saudação à secretária Marta Siller, mais uma vez, cumprimentando-a pela exposição, pela gestão do PPI, que é um programa tão importante. Meus colegas parlamentares, caro amigo Zé Silva, nosso companheiro, tanto me colaborou no governo do Estado de Minas Gerais, folgo em revê-lo. Também, caro amigo correligionário, deputado Joaquim Passarinho, do Estado Irmão do Pará. Estivemos juntos recentemente, até em Belgrado, bela viagem, boa saudade. Mas, meu caro Brumer, primeiro, então, dando parabéns, cumprimentando a todos que nos acompanham nesse momento, por esse evento do IBRAM, eu quero, em primeiro lugar, dizer que a mineração está no nosso DNA, ainda mais nós mineiros. Está no nosso nome, na nossa história, nossa trajetória. Aliás, hoje, 16 de julho, é dia de Minas, em homenagem a Mariana, primeira capital de nosso estado, onde iniciou-se também a exploração aurífera, que mudou o perfil do Brasil ao tempo do Brasil colônia e permitiu uma acumulação de capitais tão grande na Europa que, dizem os historiadores, deu origem à Revolução Industrial. Então, a mineração está conosco desde os nossos primeiros passos. Ela é imprescindível, fundamental e decisiva para a economia do Brasil. Aliás, todas as nações desenvolvidas do mundo que têm potenciais minerais exploram bem esses minerais. Então, não há dúvida alguma que, de modo objetivo, respondendo à sua indagação, a mineração tem um lugar de destaque dentro da economia do Brasil, da sua retomada, e é fundamental que nós tenhamos muita atenção, muita dedicação, muito empenho para que, de fato, a mineração continue com esse papel de destaque. No caso brasileiro, há uma circunstância peculiar que, por norma constitucional, os minérios, o que está no subsolo, pertencem à União. Por isso, a importância das relações com o governo federal, na medida que todo tipo de licenciamento, autorização, concessão, depende, evidentemente, de um relacionamento com o poder público. Isso já cria um certo mecanismo, uns procedimentos que no passado estavam mais enferrujados, digamos assim, usar uma palavra própria para o painel, mas que naturalmente há um esforço grande do poder público em azeitar. O grande desafio, meu caro Brumer, e você que tem tanta experiência, ocupou os mais importantes cargos nessa área, e hoje é o presidente do IBRAM, do seu conselho, é exatamente nós conjugarmos a exploração mineral, e sabemos, vamos debater isso aqui hoje, com a questão da conservação ambiental, que é um ativo hoje importante no mundo inteiro, e um esforço da sociedade brasileira, não só do governo, mas também do empresariado, em agregar valor ao nosso produto mineral. Aí me parece que está a grande chave, porque nós todos sabemos que a importância da produção mineral, mas a exportação do minério bruto, e nós em Minas sofremos muito com isso, como também o Pará, deputado Joaquim, é algo que nos aperta um pouco o coração. Sabemos da importância, não há dúvida que temos de fazer a exportação, até porque não há necessidade ainda
de toda a sua produção internamente, mas é fundamental nós investirmos em agregar valor a esses produtos aqui no Brasil, para termos um ciclo produtivo mais adequado e sentirmos uma valorização maior desse produto. Exportar o mineral, sim, mas também aproveitá-lo muito aqui nas nossas indústrias de transformação, como fizemos ao nosso tempo, e você participou disso, como um dos capitães, um dos líderes desse processo, e no caso de Minas, o minério de ferro, sair do minério e entregar o automóvel, a locomotiva, o helicóptero que aqui produzimos. Então, ou seja, todo o processo, e com o problema siderúrgico que temos também. Mas não há dúvida alguma que a mineração ocupa e ocupará uma posição de destaque, porque sem a vida mineral não há vida civilizada. Nós vimos isso agora, acabou que apresentou o vídeo, em equipamentos na área de informática, que hoje nós dependemos, questões relativas à área médica, questões relativas à aviação, transporte, ou seja, em qualquer situação de energia, nós temos de ter a mineração presente, o produto mineral. E o Brasil tem uma posição extraordinária, porque praticamente eu acho que nós temos todos os minerais no nosso território, um território continental, diverso e muito rico, e com boa tecnologia, porque nós temos um capital humano extraordinário. Então, temos a faca e o queijo na mão, temos de superar alguns gargalos de segurança jurídica, que a secretária sabe, eu sempre insisto nessa tese, superarmos algumas questões de burocracia, melhorarmos a questão ambiental para termos, de fato, uma mineração ainda mais azeitada. Mas, à guisa de introdução e respondendo à sua indagação, eu digo que sim, a mineração tem um papel fundamental no futuro econômico e social do Brasil. Muito obrigado, senador. Eu passaria, então, os comentários do deputado Joaquim Passarinho. Primeiro, bom dia a todos. Brumer, primeiro, agradecer o convite do IBRAM por estar participando dessa rodada. Acho que essa feira deveria ter sido no Pará, né? Estava marcada para ser no Pará e está sendo virtual agora. Espero que ano que vem a gente possa fazer isso lá no meu estado. Saudar a secretária Marta, meu amigo deputado Zé Silva e meu correligionário, meu amigo também, senador Anastasia, governador Anastasia, de que facilita muito falar depois do senador Anastasia, porque como ele consegue, com a sua inteligência, com a sua capacidade, englobar de uma maneira geral o tema, fica muito pouco coisa para nós podermos falar. Mas também pedir desculpa inicialmente, Bruno, que nós estamos em votação no Congresso, na Câmara dos Deputados, uma hora dessa, estamos em sessão, e eu estou me acompanhando aqui. Ainda agora eu tive que sair do vídeo um pouquinho para fazer uma votação, tá? Mas não quero continuar participando com vocês aqui. Mas dizer, respondendo a sua indagação, no início, eu acho que a mineração, para nós no Pará, principalmente, eu acho que Minas, mas principalmente no Pará, ela tem um fator fundamental nessa retomada da economia. Eu acho que é a indústria mais forte hoje que nós temos no nosso estado. O Pará hoje já supera até Minas na produção mineral, principalmente do ferro. Temos alguns problemas que temos que aprender com eles, mas nós precisamos, como o senador falou, fazer essa cadeia produtiva. Nós precisamos fazer a verticalização. É muito boa a exportação para a balança comercial brasileira, porém nós precisamos agregar valor. Isso é um problema que nós precisamos resolver. Como fazer isso? Logicamente, não precisamos trazer o empresariado para dentro, precisamos fazer o empresariado participar um pouco mais. Nós precisamos também que a mineração possa fazer isso que vocês estão fazendo pelo IBRAM, tornar a mineração mais acessível à população. A população ainda tem na mineração aquilo que você falou há pouco, a visão do garimpo ilegal que polui o rio, né? Ou a visão de algum acidente que aconteceu há pouco tempo em Minas, essa fica, porque a grande mídia é isso que coloca. Então, a mineração, ela parece que coloca a cabeça no buraco para fazer o seu serviço e está precisando um pouco mais essa relação, essa inter-relação com a sociedade, com a classe política, com os atores todos que conversam entre elas. Como retomada também, eu sugeriria que a mineração, sei que procura sempre o lucro, mas nós precisamos que os comércios locais sejam vistos nessa hora, nós possamos fazer as compras cada vez mais na mineração, no comércio local, principalmente no estado local. É muito difícil para nós, no estado que tem um desenvolvimento ainda fraco, é um estado rico em minerais, rico em recursos naturais, porém ainda pobre de arrecadação. Algumas empresas minerais chegam e fazem suas compras em São Paulo, por exemplo. Então, eu sei que às vezes comprar no estado é mais caro, mas se lá no estado é que você está fazendo a sua retirada do minério, nada mais justo do que a gente reforçar o mercado
o comércio local, o mercado local, para que a gente possa ter nesse impulsionamento da mineração, que mexe com muito recurso, que mexe com muito investimento. Eu acho que, para nós, no estado do Pará, a mineração pode ser o carro-chefe da retomada do aquecimento da economia, desde que a gente possa mudar um pouco das práticas. Volto a dizer, sei que é uma empresa privada, são empresas privadas que vão fazer a sua cotação no Brasil como um todo e vão conseguir comprar, às vezes, produtos, insumos, enfim, máquinas, carros, em outros estados mais baratos. Mas é importante, nesse momento, uma responsabilidade social que as empresas possam ter, que elas possam pensar em duas vertentes. Primeiro, na prioridade do mercado local. E, no segundo, naquela tese que o senador colocou, de nós fazermos a verticalização. Precisamos trabalhar, nem que seja a curto, não a curto prazo, mas a médio prazo, nós precisamos trabalhar na verticalização. Esses são 2 pontos, são 2 pilares que eu acho que nós podemos ir, através da mineração, do meu estado, eu penso muito e torço muito que a mineração seja o carro-chefe de alavancar essa retomada da economia do crescimento. Muito obrigado, deputado Passarinho. Deputado Zé Silva. Bom, agradecer de uma maneira muito especial essa oportunidade, agradecer ao presidente Brumer, agradecer a toda a equipe do IBRAM, cumprimentar a secretária Marta, cumprimentar meu colega parlamentar, que atuamos fortemente nesse tema lá na Câmara dos Deputados. E uma honra imensa para mim poder participar de um debate tão importante para o Brasil, especialmente para Minas Gerais, junto com o meu mestre, professor Anastasia, que eu tive a honra de iniciar toda a minha trajetória política sob a orientação dele, seguindo os passos que ele sempre fez como homem público, e fez muito mais do que uma gestão em Minas. Ele fez uma história que eu tenho uma honra muito grande, eu e minha família, de ter participado desse momento com ele. E seguindo o caminho do próprio professor, a gente precisa seguir os mestres, né, caro colega Passarinho. Ele falou da importância que a mineração tem para o Brasil, mas especialmente para a nossa querida Minas Gerais. Até poeticamente falando, houve um historiador que passou por Minas Gerais e fez uma referência muito interessante para nós mineiros, que se fosse desenhar Minas Gerais como se fosse um ser humano, seria um peito de aço envolvendo um coração de ouro. Tanto que essa atividade ela é importante para nós em Minas Gerais. E aí, caro Brumer, que é uma referência no mundo corporativo, também participar com você desse debate é fundamental, mas tive a oportunidade, talvez também como poeta, não sei se eu rio ou se eu choro, mas pude cumprir a missão coordenando a comissão que fez essa análise depois desses 2 acontecimentos trágicos que aconteceram no Brasil. Eu pude ajudar a construir aí um diagnóstico, visitar o Brasil inteiro, levar estudiosos mais de 12 países até a Câmara dos Deputados. E com isso eu tenho muita convicção, eu diria, professor, científica, de que a mineração é o segmento talvez o mais importante que nós temos na retomada da economia brasileira. Tem debatido muito a importância de dar uma musculatura em relação às políticas públicas. Precisa que a Agência Nacional de Mineração tenha mais material humano, tenha mais recursos. O Brasil precisa investir mais em pesquisa, porque nós sabemos que quando você tem, especialmente as grandes catástrofes que teve a humanidade, os grandes avanços que aconteceram na humanidade, se dá pela ciência. E o Brasil é um dos países que ainda investe muito pouco na pesquisa mineral. Nós não temos um mapa geológico com uma resolução que dê para fazer um planejamento estratégico com metas mais ambiciosas e mais apuradas. Nós precisamos urgentemente, eu tenho cobrado do governo, governadora Anastasia, nosso senador, eu pude relatar 63 projetos em relação à tecnologia 5G no Brasil. Nós sabemos que essa tecnologia, a internet das coisas, vai dar mais segurança na atividade minerária. Eu acho que até a questão semântica, né? A gente não tem exploração minerária, mas aproveitamento mineral. Eu aprendi isso depois que pude fazer esse debate intenso, por mais de 150 horas de escutatória ali na Câmara dos Deputados. Essa modernização da tecnologia ela é fundamental.
O Brasil, eu falei da pesquisa, se a gente comparar com o Chile, o Brasil investe um sexto da quantidade que o Chile investe por hectare em relação às pesquisas minerais, né? E nós temos um aparato institucional que já foi aprovado 6 leis na Câmara dos Deputados, que está no Senado, que precisam ser aprovadas até para dar segurança jurídica, uma legislação mais moderna, integrada, para fazer dessa alavanca que o Brasil tem, que é a mineração, para a retomada da economia. Mas tenho certeza que esse evento que vocês estão inovando, esse novo tempo que nós estamos vivendo, até parecendo um filme de ficção científica, essa questão que a pandemia nos trouxe, mas ela também traz esses aprendizados. Eu quero cumprimentar e agradecer a oportunidade de poder participar desse momento histórico em relação à mineração brasileira. Muito obrigado a todos vocês pelas brilhantes respostas. E, se me permite, eu gostaria que, como um cidadão que acha que tem um pouco de experiência no setor, falar de 3 temas que foram levantados aqui: agregação de valor, comércio local e o trabalho da própria Agência Nacional de Mineração. O senador se lembra muito bem do esforço que a gente teve em algum momento, né, senador, de implantar uma nova siderúrgica aqui em Minas Gerais. Na época eu estava como presidente das Minas, e ali ficou claro um dos grandes problemas que a gente tem que enfrentar. Acho que, como todos vocês, eu também sou um defensor da agregação de valor, e não é só na mineração, todos nós sabemos, né? É o café, é a soja, e enfim, tem aí vários temas que a gente poderia abordar. Mas a grande verdade é que a gente, como cidadão aqui falando, nós precisamos fazer realmente reformas estruturais no Brasil que permitam aumentar a sua competitividade e, ao mesmo tempo, permitir que isso possa ser alcançado. Eu me lembro, meus caros, que a primeira vez ainda fui à Ásia, estou falando aí por volta de 1988, 30 e poucos anos atrás. O Brasil, para se ter uma ideia, no setor de aço, era similar à produção da China. Talvez a China produzia um pouco mais do que o Brasil, mas usinas antigas, pequenas, problemas ambientais de toda a natureza. Hoje, o Brasil cresceu muito pouco na sua produção de aço, e a China é o maior produtor de aço do mundo, produzindo metade do aço consumido no mundo, né? E eu me lembro que, quando fomos discutir esse projeto lá em Minas Gerais, o projeto não tornava-se competitivo. Naquela época, para se implantar 1 tonelada de aço no Brasil, era preciso investir $1.800.000, enquanto na Índia, $1 milhão e na China, $550.000. E a população certamente não entende como é que saímos daqui com minério de ferro, por exemplo, vamos até a China, né, e volta o produto chinês, às vezes até mais competitivo do que o produto brasileiro. Isso apenas pegando aí a cadeia produtiva do minério de ferro. Então, temos sim que agregar valor, acho que isso é indiscutível, né? Mas temos sim que fazer muitas reformas estruturais no nosso país para que a gente alcance esse objetivo. Isso não deve ser generalizado, até porque a mineração, todos nós sabemos, ela não é apenas minério de ferro, apesar da importância do minério de ferro, né? Temos discutido muito, por exemplo, ouro, né? Que temos aí vamos falar um pouco também da geologia, que foi levantada por todos vocês, mas o ouro, por exemplo, né? Temos, pelas estatísticas, mostra que o Brasil tem um potencial de ter 10% das reservas minerais de ouro do mundo, mas participamos apenas com 2%. Ao mesmo tempo, exportamos boa parte desse ouro. Olha, quanta gente boa, quantos designers nós temos no Brasil, poderiam estar fazendo joias, poderiam estar fazendo aí produtos nessa área. Então, temos aí um campo enorme para ser desenvolvido, né? Indiscutivelmente. E é um papel do setor empresarial, é um papel certamente de governo, é certamente o papel do Congresso, no sentido dessas reformas estruturais que precisamos. Senador Passarinho, você tem toda a razão. Acho que nós precisamos cada vez mais estar trazendo a cadeia produtiva para mais perto, né? Esse movimento que estamos fazendo ontem, hoje, e pelo sucesso que foi, vamos estender até amanhã pela manhã,
é trazer esses 500 fornecedores mais próximos do setor mineral. Sabemos que as grandes empresas não precisam da gente, né? Elas sabem como chegar junto às empresas, né? E, para o senhor ter uma ideia, dessas 500 empresas que estamos hoje, esses dias, trazendo com as 20 e poucas empresas que estão participando do nosso setor, nós temos aí mais de 150 reuniões de empresários ou empresas com as nossas empresas minerais, que é exatamente trazendo aí o fornecedor para mais perto. E queremos, através até de programas que instituímos recentemente com a Associação de Municípios Mineradores, fazer esse trabalho que o senhor está dizendo, junto com outros segmentos, junto com a sociedade local, junto com o SEBRAE, enfim, unindo todo mundo em torno de tornar essas empresas locais mais competitivas, né? No sentido de atingir uma das metas que a gente tem lá no IBRAM, que é tornar os municípios menos dependentes da mineração. Sabemos que é um trabalho fácil? Não é fácil, né? Há quantos e quantos anos a gente discute isso? E nem necessariamente é só o setor de mineração. No mundo inteiro a gente vê quando uma empresa grande sai de uma certa cidade e fica de vácuo, né, em termos de geração de empregos e outros problemas de natureza social. Então, estamos todos de acordo, viu, senador, deputado, que é preciso certamente incentivar mais o comércio local, mais atividade local, e esse é o esforço que a gente está fazendo aqui como IBRAM. E ao deputado Zé Silva, deputado, nós precisamos realmente dar muita força à Agência Nacional de Mineração, né? Todos sabemos que tínhamos aí o antigo departamento do DNPM, né? Temos agora uma nova agência, 7% aí da CEFEM que é arrecadada, que este ano a gente estima algo em torno aí de chega até 4 bilhões de reais, 280 milhões de reais seria um recurso bastante razoável para modernizarmos essa agência, no sentido não só do ponto de vista operacional, mas de fiscalização, de ajudar as médias empresas ou pequenas empresas, quem sabe, dar um passo à frente e se tornarem maiores. Nós defendemos uma agência forte, uma agência que realmente possa contribuir para o desenvolvimento do setor. Mas, dando prosseguimento aí ao nosso painel, eu queria, e estaríamos falando aqui com as pessoas próprias, né, alguns obstáculos, e foi de uma certa maneira tocado por todos vocês. São os obstáculos que nós temos na legislação. O Brasil precisa certamente criar, e aqui de novo é o cidadão falando, uma segurança jurídica para que a gente possa desenvolver vários segmentos da nossa economia, e não poderia ser diferente na mineração. E dentre esses obstáculos que a gente percebe na mineração, eu trago aqui alguns exemplos de aplicações que existem hoje no setor mineral que poderiam ser, no mínimo, repensadas, né? E, quem sabe, mudadas. São temas complexos. Eu vou citar alguns. Por exemplo, mineração na faixa de fronteira. Um problema complexo, né? Mineração em áreas protegidas e o próprio monopólio de urânio. Na faixa de fronteira, o Brasil possui restrições que dificultam a mineração na fronteira em uma faixa de 150 quilômetros de largura, que corresponde a 2 vezes o território do Chile. A quase totalidade dos países que possuem restrições em áreas de fronteira limita-se a faixas da ordem de 30 quilômetros. Áreas protegidas. Elas representam 6,8% do território nacional. Para se ter uma ideia, hoje, toda atividade mineral, logicamente, formal, né, ela representa em torno de 2% do território nacional, enquanto que essas áreas protegidas são 6,8%. Embora em grande parte seja permitida a mineração, as dificuldades criadas por órgãos próprios têm, de fato, bloqueado essas áreas minerárias e, às vezes, levando até uma informalidade perigosa, seja o garimpo, seja outras atividades, né? Nós entendemos, como Instituto, que é perfeitamente possível, em outros países isso acontece,
a evolução para um modelo que compatibilize a exploração mineral e preservação dos recursos naturais em áreas ambientalmente sensíveis, ou seja, uma nova categoria de unidades de áreas protegidas. Nesse contexto, a própria atividade mineral seria aliada para a manutenção dos ativos ambientais. Eu entendo que, eu costumo dizer, às vezes é um tema complexo, né? Eu sei que aqui não estou falando com nenhuma ideologia, apenas alguém que quer o crescimento deste nosso país. Quando se discute, por exemplo, a Amazônia, se nós não discutirmos o projeto de desenvolvimento harmônico na Amazônia, a gente corre o risco de ver o que está acontecendo hoje, que é a própria destruição dela. Então, entendemos que é preciso encontrar formas de desenvolvimento harmônico. O monopólio do urânio. O Brasil é um dos raros países cujo monopólio de exploração e mineração e comercialização são do governo. A ANB, a Agência Nuclear Brasileira, já há décadas não realiza mais prospecção de urânio, limitando-se apenas à lavra de mina lá na Bahia, em Caetité. A proposta nossa é no sentido de flexibilização completa desse monopólio, liberando ao setor privado a pesquisa mineral, o desenvolvimento de projetos e a mineração de minerais nucleares. Logicamente, estão incluindo aí o enriquecimento de minerais nucleares. Então, eu começaria nesse ponto, que eu sei que ele é sensível, é complexo, tem muita ideologia em torno dele, mas dentro aí da nossa objetivo desse painel, que é discutir de maneira franca, aberta, esses vários pontos. Eu começaria pelo senador Anastasia em relação a esse ponto, depois passaria ao deputado Passarinho, ao deputado José Silva e, em seguida, a Marta. Senador, por favor. Muito obrigado, meu caro Wilson Brumer. De fato, você tocou temas que são sensíveis e relevantes. Eu, pessoalmente, como você bem me conhece, eu não tenho preconceito quanto a ideias. Eu acho que as ideias existem, as propostas para serem debatidas e discutidas. O que ocorre é que, nesse momento no Brasil, a questão ambiental assumiu uma dimensão tão grande e com tantas repercussões internacionais que o tema acaba ficando um pouco, digamos, embaçado por essa discussão. Não há dúvida alguma, não podemos fechar aqui, ou tampar, como melhor dizendo, o sol com a peneira, de que nós temos uma crise ambiental no Brasil nesse momento. A repercussão internacional é delicada. Então, nós temos de estudar as formas de fazê-lo para permitir que a mineração, que acaba tendo um pouco da percepção das pessoas, no sentimento geral do homem médio, como você mesmo colocou, um desgaste nessa área ambiental, para podermos avançar nesses outros segmentos. Você fala, por exemplo, a questão de exploração na faixa de fronteira, a questão do urânio. São coisas que evocam tempos do passado, como se houvesse uma segurança nacional envolvida. Sabemos que hoje não existe mais nada disso, não há a menor necessidade, pelo menos na minha opinião. Eu não vejo nenhuma diferença de fazer um garimpo ou uma exploração mineral com todos os requisitos a 200 quilômetros da fronteira ou a 50. No seu próprio estudo, a maioria dos países é 30 quilômetros. Então, de fato, nós nos privarmos de explorarmos uma área como é o Chile, em razão da questão de fronteira, me parece, de fato, um despropósito. A questão do urânio também parece que são somente o Brasil remanesce com esse monopólio. A junção do setor privado, nós não estamos falando aqui de exploração do urânio na sua utilização para outros fins, mas a mera exploração mineral também não vejo nenhuma dificuldade. Mas como hoje, o momento atual, e aí eu não posso me furtar a dizer isso, o momento atual é de muita sensibilidade, os nervos estão todos à flor da pele, qualquer assunto desse acaba gerando uma discussão muito além do que deveria. Eu me permito dar o exemplo aqui da questão do nióbio, que você conhece em detalhes, que é uma grande riqueza brasileira e mineira em especial. Criaram um mito ao redor do nióbio, não é? Que o Brasil perde para o nióbio. Ao contrário, o nióbio é um grande ativo que nós temos e o Brasil é o maior produtor. Se o Brasil não produzir e não exportar, nós temos jazidas que não estão exploradas na África. O Brasil perderá essa condição. Então, criaram nesse momento no Brasil, nos últimos anos, algumas lendas urbanas e alguns temas. E o tema da mineração acabou participando disso. Então, se nós, nesse momento, viemos falar agora, isso é opinião minha, nesses temas que são relevantes, mas que talvez a oportunidade não seja adequada, nós podemos atrapalhar
Agora, eu, pessoalmente, vejo com simpatia tudo que é avanço, que nós devemos nos basear muito no estrangeiro, nos países mais desenvolvidos. O que é feito lá? O que eles aprenderam? Qual experiência podemos trazer? Então, eu tenho simpatia por essas teses, mas não sei se é conveniente nós avançarmos nelas nesse momento de grande conflito. Eu acho que nós conseguimos superar a questão ambiental, pacificarmos a questão ambiental, aí nós teremos, vamos dizer assim, um ambiente mais amigável para avançar nessa outra pauta que me parece lógica e racional. Só que o momento atual do Brasil não é nem de lógica, nem de racionalidade, nem de bom senso. Então, nós devemos ser um pouco cautelosos, talvez, nessa agenda. É uma observação de cunho pessoal, que aqui é o externo. Obrigado, senador. Deputado Passarinho. Bom, eu vou falar dos 3 temas que você falou, isso. Primeiro, o urânio. Eu acho que monopólio nenhum se justifica hoje, né? Eu acho que nós precisamos quebrar qualquer tipo de monopólio. Esse é um, tranquilamente, na minha opinião, poderia ser votado. Fronteiras. Foi criado esse problema de fronteiras, como foi criado também as áreas de marinha, né? Terrenos de marinha. Nós temos toda a nossa orla brasileira, né? Você tem uma área destinada a terrenos de marinha, como se o Brasil fosse invadido hoje por navios, né? É a casa de fronteira. Essa foi uma coisa muito antiga. Hoje, qualquer possibilidade de guerra muito distante, mas a ser feita até pelo vírus que nós estamos tendo agora, são áreas mais químicas, áreas de longa distância, ninguém mais invade ninguém por praia ou por fronteira. Então, acho que são temas que nós precisamos debater, como também, na nossa área na Amazônia, eu queria falar um pouco mais nessa área da Amazônia. Eu sou Amazônia, moro no Pará. Nós somos 25 milhões de brasileiros que moramos naquela região e que precisamos ter um projeto de Amazônia. E aí que eu digo que a mineração é muito importante. O nosso amigo, o deputado Zé Silva, falava agora que estava discutindo o projeto de 5G. Na Amazônia, ainda procuramos o primeiro G em muitos lugares. Nem o G nós temos. Né? Para fazer essas lives que nós estamos fazendo aqui, que eu faço com alguns municípios, é difícil. Às vezes cai 3, 4 vezes em uma hora a conexão, porque nós não temos conexão. Quer dizer, o homem da Amazônia, ele está fadado a um retrocesso hoje nessa metodologia que o Brasil criou, nesse programa que o Brasil criou. Então, nós temos lá, nós somos os maiores produtores de energia e pagamos a energia mais cara do Brasil. Nós somos o maior produtor mineral e não temos algum mineral desonerado, nós não temos uma compensação do governo, como Minas também não teve durante anos e anos. Então, nós precisamos pensar a Amazônia, e a Amazônia e mineração tem tudo a ver. Eu sou a favor, inclusive, de mineração em terra indígena. Não tem por que não ser. Não tirando o direito do índio de ter a terra, mas o subsolo não. Nós podemos ter exploração. E eu dou o exemplo de que a mineração e o meio ambiente podem ser compatibilizados de maneira com tecnologia, de maneira moderna, que é o Plano de Carajás. A Serra dos Carajás, onde está o projeto da Vale, é um projeto belíssimo. Se você vê toda aquela área preservada, se não tivesse uma empresa de mineração como a Vale tomando conta, aquela área já tinha sido toda invadida e desmatada. Então, se há um exemplo de sucesso no mundo em que a mineração preservou o ecossistema, preservou a mata, preservou a floresta, é Carajás. Esse é um grande modelo. Só que isso é muito pouco vendido pela mineração. Aquilo que eu falei há pouco, a mineração, como empresário, parece que mete a cabeça no buraco, faz o seu trabalho, ganha seu dinheiro e sai fora. Então, essa relação da mineração com a sociedade, mostrando de que temos tecnologia, temos capacidade de fazer uma mineração, vou dizer, com todo o respeito ao meio ambiente. Pelo contrário, a mineração pode ajudar a manutenção do meio ambiente, ajudar na preservação do meio ambiente, porque senão nós vamos ter apenas os garimpos ilegais que vão devastando de qualquer maneira. Então, eu acho que a mineração precisa sair um pouco desse casulo, né, e passar a ser mais proativa, mais participativa do momento da sociedade, do Estado como um todo. Não só do Estado do Pará, mas como do Estado brasileiro. A partir do momento que a mineração, a população entender que a mineração é uma parceira, é uma indústria parceira e não uma indústria predativa, eu acho que nós podemos avançar muito nesse tema. E nós, na Amazônia, precisamos disso. Nós não podemos continuar tratando a Amazônia como estamos tratando. Nós só estamos aumentando as desigualdades. Eu sempre ouvi de que nós temos que tratar desiguais de maneiras desiguais, para que a gente possa diminuir as desigualdades. E nós estamos só aumentando a desigualdade da Amazônia com o resto do Brasil. Obrigado, deputado Passarinho. Deputado Zé Silva. Bom, caro
presidente Brumer, primeiro, quando a gente fala da faixa de fronteira, nós temos um problema com a mineração, temos um problema muito sério com o agronegócio. Inclusive, o deputado Leonardo, lá do Mato Grosso, tem um projeto de lei que a gente luta para que seja aprovado. São mais de 10 milhões de proprietários rurais que têm uma insegurança jurídica muito grande, porque foi concedido a terra e hoje eles não têm como ter segurança jurídica do investimento na produção. Então, se eu pensar em geração de riqueza, geração de emprego, tanto do agronegócio quanto da mineração, e tudo isso tem que ser submetido ao Conselho de Segurança Nacional, a gente precisa ter essa permissão desse aproveitamento, tanto do agronegócio como da mineração, até para garantir ali a soberania nacional. Seria uma proteção muito maior nas nossas faixas de fronteiras, que isso é um ponto que precisa ser avançado. E é uma decisão de Estado, então o Estado precisa fazer esse debate. Em relação aos monopólios, acho que no Brasil, todos os monopólios que foram caídos, a população tem um serviço de muito melhor qualidade. O caso das telecomunicações, é um exemplo muito prático que nós temos hoje, né? Mesmo o companheiro Passarinho falando que não chega nenhum G lá, eu quase tive que chegar com cipó para poder falar também, participar desse nosso debate. Então, os monopólios, tem o monopólio do gás, né? Tem o monopólio aí também da questão do urânio. Tem, por exemplo, no Ceará, tem um empreendimento, me parece que a cidade de Santa Quitéria, na época, como presidente da comissão sobre questão da mineração na Câmara dos Deputados, eu vi o quanto que o Estado perde por não ter essa celeridade. Eu diria, como o professor Nassadir falou, o arcabouço legal se transforma no impedimento ao desenvolvimento. Mas eu acho que tem um ponto, Bruno, que a gente precisa avançar um pouco também, quando você diz que a Agência Nacional de Mineração teria que receber os 7%, avaliando um pouco, em 2018, 2019, esse recurso não chegou a 2,5% para a agência investir, por exemplo, como você disse, na fiscalização, na pesquisa e na interação com a população. Outro ponto, eu até já propus isso, a Associação Nacional, a Confederação Nacional de Municípios, são mais de 2.000 municípios mineradores, isso ocupa 0,5% do território brasileiro, e onde a mineração se instala, evidentemente que nós temos um problema hoje com a matriz econômica. Ela chega a uma atividade muito rentável, as outras atividades econômicas, elas perdem vigor, perdem força. Eu tenho debatido também com a Embrapa, até tem 2 propostas tramitando no sentido de criar ali unidades, centros de conhecimento. Estou debatendo isso agora no Vale do Jequitinhonha, de Minas Gerais, que é uma região onde a natureza ela traz ali desafios maiores, a certeza que tem que se chover, ela chove muito pouco, mas tem um solo com uma riqueza mineral, um subsolo muito grande. Então, eu acho que é preciso que esses recursos que vêm para os municípios mineradores, também além do que teria que vir para a Agência de Mineração, a Agência Nacional de Mineração, é preciso ter um pouco mais de interação com a população, eu diria até de transparência. Esse recurso que chega da mineração, como que ele está sendo investido nos municípios? Eu acho que aí o professor Anastasia tem muita razão quando ele disse de que a fotografia nossa, a mensagem que o Brasil passa para a comunidade internacional, ela é muito complexa hoje. Então, se a gente aumentar essa transparência nessa relação com a população nos territórios mineradores, ali aproveitando, por exemplo, as universidades, as escolas agrícolas, mesmo as escolas de formação básica, eu acho que esses seria formar uma nova cultura da mineração diferente daquela que você falou na introdução, que o nosso tão competente fotógrafo ele mostrou, é uma fotografia que a gente não coloca na nossa parede. Nós queremos colocar na nossa parede essa fotografia que o nosso deputado falou, de uma mineração que chegou e ajudou na sustentabilidade ambiental. Mas, infelizmente, hoje a fotografia vale mais do que a narrativa. Então, por isso, eu deixo esse desafio para todos nós, né? Como que está sendo investido esses recursos dos municípios, né? Por exemplo, nós estamos propondo, eu tive com o Passarim, lá num grande empreendimento minerário, um diretor, inclusive, da companhia lá, muito ligado ao professor Anastasia, conhece, é um mineiro, a família toda teve uma história de vida ligada à mineração, mas agora são 15 mil hectares de
aproveitamento mineral, mas agora que eles estão investindo na pesquisa para saber onde foi a mineração, quais as outras atividades serão desenvolvidas ali. Por exemplo, reflorestamento, aproveitamento da madeira. Então, eu acho que é um desafio que nós precisamos tratar isso no Congresso Nacional. Temos que enfrentar esse debate para que o Brasil aproveite esse grande potencial que nós temos aí da questão minerária. Secretária Marta. Bom, acho que os nossos deputados e a senadora Anastasia já abordaram bem a questão e temos um alinhamento grande aqui na posição de todos eles, com a posição do PPI, do governo federal. O Programa de Parceria de Investimentos tem trabalhado muito essa agenda regulatória e legislativa, no sentido de um diálogo permanente com os investidores, com os potenciais investidores, avaliação do que parece estar fora do tempo, né? Como essa visão geopolítica que se tinha lá atrás, quando se limitou a mineração em faixa de fronteira e que parece hoje não fazer mais sentido. E esse diálogo permanente nos ajuda muito a trabalhar dentro do Executivo também, em coordenação com os ministérios responsáveis, iniciativas para a modernização dessas legislações. Então, especificamente em relação à legislação, às restrições de mineração em faixa de fronteira, nós temos um alinhamento perfeito. O PPI tem se posicionado junto ao Ministério de Minas e Energia, que também tem concordado com essa pauta de que nós devemos retirar a restrição. Não é nenhuma questão de reduzir o limite, né? Vamos sair de 150 quilômetros e vamos para uma limitação menor. Não, é uma limitação que não nos parece mais fazer sentido. Cumprindo todos os regramentos que se aplicam em qualquer outra faixa do território brasileiro, que a atividade possa acontecer. Já foi, inclusive, minutado um projeto de lei nesse sentido, com a participação do Ministério de Minas e Energia, da Casa Civil, inclusive do próprio GSI, e eu acredito que em breve o Executivo poderá encaminhar ao Legislativo o seu projeto para essa flexibilização. Mesma coisa do ponto de vista do monopólio do urânio, também me parece que em 2020 nós temos várias outras formas de fiscalizar, de regular, e que não justificam mais alguns monopólios e algumas restrições muito rígidas. A gente tem, inclusive, no Plano Nacional de Energia, documento oficial, né, da EPE, da Empresa de Planejamento Energético, o PNE 2050, ele faz essa flexibilização, ele recomenda a flexibilização do monopólio da pesquisa e lavra de minerais nucleares. Então, isso já está formalmente constando em documentos do governo federal. Eu sei que o time do ministro Bento, no Ministério de Minas e Energia, também tem um alinhamento em relação a essa abertura. E a gente já tem algumas parcerias acontecendo no Brasil, né? Apesar da limitação, o projeto de urânio em Santa Quitéria, no Ceará, acho que é um bom exemplo de como a iniciativa privada, junto com um órgão público, podem avançar nessa questão da mineração de minerais nucleares. Então, ali a gente tem uma parceria entre o INB e a Galvani. Então, de certa forma, apesar da restrição ainda existente, as parcerias já estão acontecendo. E concordo 100% com o que foi dito em relação à importância do papel da atividade legal de mineração na conservação do meio ambiente, né? Essas coisas caminham junto. O exemplo que o deputado citou da Floresta Nacional de Carajás é excelente. É um exemplo de como a atividade legal, licenciada, monitorada, ela contribui para toda a proteção do meio ambiente naquele entorno, e a prova de que se nós tivéssemos mais atividades legais licenciadas em outras unidades de conservação, nós também poderíamos estar contribuindo mais com a própria fiscalização, de certa maneira, e o controle dessas atividades ilegais. Então, somos muito favoráveis, e acho que esse diálogo tem que acontecer no âmbito da própria legislação existente. A Lei de Unidades de Conservação, as NUC, né, que chamam, já permite esse consenso em relação à preservação ambiental, acontecendo de forma conjunta com atividades de mineração. Eu acho que a gente precisa avançar nesse diálogo para que mais projetos como a Floresta Nacional de Carajás se tornem realidade no país.
Muito obrigado a todos vocês. A gente sabe muito bem que são temas complexos, esses que foram levantados, né? Entendemos o momento, viu, senadora Anastasia? Sabemos que isso não é coisa do dia para a noite, mas a partir do amadurecimento, né, da própria sociedade, da solução de problemas que temos hoje, a gente reconhece que estamos hoje com problemas sérios em relação a essa imagem que o senhor bem levantou. Mas, por outro lado, como bem disse o deputado Passarinho, a gente tem, por exemplo, aí os exemplos, né, de Carajás, acho que é um exemplo bem conhecido. O senador conhece bem aqui a região sul da cidade de Belo Horizonte, da região metropolitana, foi preservada exatamente pela existência da mineração, né? Quando a gente olha outras áreas, principalmente a região norte da cidade, a gente vê coisas talvez um pouco parecidas com o que a gente vê do entorno de Carajás, lá, também mencionado pelo deputado Passarinho, né? Então, realmente, a mineração moderna, a mineração que a gente está cada vez querendo construir mais, ela tem essa preocupação, né? E acho que mais do que isso, né, caro senador, deputados, Marta, eu tenho, em muitas oportunidades, levantado o seguinte tema. Na década de 70, talvez na década de 80, o termo sustentabilidade ele começou muito voltado para a área ambiental, né? Hoje, o termo sustentabilidade, ele, além da área ambiental, ninguém tira a importância dela, nós temos que hoje incluir nessa sustentabilidade tecnologia, temos que discutir lucratividade, temos que discutir performance das empresas de uma maneira geral, até porque nada disso é desassociado, né? Empresas que não dão lucro, que não investem em tecnologia, que não se colocam no mercado, que não é competitivo, também não são sustentáveis, né? Eu acho que o termo de sustentabilidade, ele hoje tomou uma amplitude maior. Ao mesmo tempo, outro tema que, a meu ver, no Brasil começamos a discutir mais fortemente, talvez há 10, 15 anos atrás, que é o termo da governança, de novo, ele se junta a esse termo da sustentabilidade. Se não houver governança, a sustentabilidade também não vai estar adequada e assim por diante. E, a meu ver, vai chegando junto a esses dois termos um outro termo que é a financiabilidade. Quer dizer, empresas, projetos que não tiverem sustentabilidade, que não tiverem governança, também não terão financiabilidade. Nós já vimos casos aí de investidores que dizem, em vez de investir em empresa A, empresa B, o setor A, setor B, eu vou investir no outro setor que tem esses conceitos bem amarrados entre si e trabalham nessa linha. E aí, deputado Zé Silva, quando o senhor comenta o tema aí da CEFEM, né, que é um dos, vamos chamar assim, dos tributos que o setor paga, todos nós lembramos muito bem que o CEFEM ele foi criado, vamos chamar assim, com o objetivo de fazer com que os municípios usassem aquele recurso para o seu melhor desenvolvimento, a sua melhor preparação, em aspectos até de saneamento, em aspectos até do seu próprio desenvolvimento. Mas a grande realidade, que nós todos sabemos, temos que ser bastante francos nisso, né, é que não necessariamente isso hoje é aplicado dessa forma. Isso vai para um caixa único e a gente sabe que nem sempre o destino é pensando no futuro, né? Isso é parte da mentalidade que, a meu ver, de novo, como cidadão, a gente tem que trabalhar, né, para que mudemos a mentalidade de não olhar só o presente, mas preparar um futuro que sabemos que tem potencial, mas precisamos trazer um pouco mais para próximo de nós esse futuro. Bom, eu iria então para o próximo tema, e acho que de uma certa maneira foi tocado por vocês, que é o conhecimento geológico baixo que nós temos no Brasil. Talvez por razões históricas, né, onde tínhamos uma inflação muito alta, juros altíssimos, talvez naquela época a parte geológica ficasse muitas vezes na mão do próprio governo, mas a grande verdade, e eu tenho insistido muito nesse ponto, é que o Brasil não conhece ainda o seu potencial mineral, por falta exatamente de mais pesquisas geológicas, né? E, coincidentemente, antes desse painel aqui, eu estive participando de um outro painel, onde juntamos a Bolsa do Canadá e o Bovespa aqui do Brasil, né, para que encontremos formas de retomada das pesquisas minerais. Antes da pandemia tomar a dimensão que tomou, em fevereiro eu estive no Canadá
e assinei com a Bolsa de lá um início de um protocolo, de um acordo, para que trouxéssemos para o Brasil algo parecido, lógico, adaptado à nossa realidade, né? Algo parecido com o sucesso que foi, e também teve seus problemas, que foram as chamadas empresas júniores no Canadá. Bom, lógico que estamos falando de perfil de investidores diferentes, estamos falando de conceitos diferentes, né? Mas chegamos ao Brasil uma situação interessante, onde temos aí hoje uns juros muito baixos e uma inflação que esperamos todos continue sob controle. E certamente nesse contexto, possivelmente teremos aí a médio prazo uma mudança também da percepção do investidor. Estava acostumado muito mais a investir em papéis do próprio governo, estavam acostumados a investir a papéis em investimentos que davam taxas de retornos altíssimas, e hoje esse investidor possivelmente vai buscar outros ativos. E foi dentro dessa linha, então, que tivemos esse processo. Temos que elogiar sempre aí o papel que a própria Marta nos colocou desses leilões que estão acontecendo, né, Marta? Mas a verdade é que o conhecimento do geológico no Brasil ainda está engatinhando, né? E a gente precisa realmente investir mais. Eu me lembro que países não tão chamados mineradores cresceram muito nos últimos anos. O Chile, o Peru, a própria Colômbia, a própria Austrália cresceu muito em mineração, o Canadá, né? E o Brasil, por falta desse conhecimento geológico, ficou aí um pouco atrasado. O modelo, basicamente, o modelo estatal, eu acho que está superado, a própria Marta mencionou isso, né? Então, eu acho que um caminho que nós temos que explorar no sentido de novos arranjos, seja uma parceria público-privada, temos que discutir, talvez, modelos que foram adotados em outros países, que é um investimento de risco em geologia, às vezes de mil possíveis prospectos de exploração mineral, às vezes um se transforma, de fato, num projeto mineral. Enfim, este é um caminho que a gente está tentando perseguir como IBRAM. O que vocês acham disso? Quer dizer, acho que vocês, de uma certa maneira, já colocaram que falta pesquisa no Brasil, mas, enfim, que caminhos a gente pode perseguir? Se me permite, eu gostaria de começar com o deputado Passarinho, depois passando o deputado Zé Silva, depois a Ana e, por fim, o senador Anastasia. Bom, isso eu acho que esse é talvez a maior dificuldade, o maior impasse que nós estamos tendo hoje, né? Não só na mineração, como no Brasil como um todo. O Silvio falou há pouco, uma das coisas que nós nos sentimos muito é que os estados, os municípios mineradores precisariam, né, investir na pós-mineração. Quer dizer, preparar o município, e tem prazo para isso, são prazos longos que nós temos, né? Você tem minas com 50 anos para atividade, 60 anos de atividade, você tem prazo para isso, você começar a projetar. E você não projeta sem conhecimento, sem pesquisa. Quer dizer, esses municípios minerais, como eu digo no meu estado, Paraupebas, Canaã dos Calazás, poderiam ser um polo de conhecimento, né? Atrair universidades, atrair indústria, atrair pesquisa, campos de pesquisa, para que quando a mineração comece no seu declínio, você tenha no conhecimento algo que pode levar a manter um padrão de qualidade. Então, isso, acho que a pesquisa ela é muito emblemática nesse ponto, e vou dizer, não é só na mineração, o Brasil investe muito pouco em pesquisa em todas as áreas, e a mineração não está fora disso, então precisaríamos tentar investir. E aí eu gosto de fazer algumas provocações, eu gosto de defender a mineração, nós no estado do Pará temos um casamento com a mineração, precisamos que esse casamento seja longo, né? E como todo casamento tem problemas, e eu gosto de falar dos problemas. E acho que um dos problemas que também nós precisamos resolver é essa permissão de pesquisa que é dado para as empresas em grandes áreas, e sem prazo de término, né? Eu acho que, quando eu cheguei na Câmara, nós tínhamos o marco legal da mineração para ser votado, que não precisaria mudar nisso. Na hora que a agência dá uma permissão de lavra, uma permissão de pesquisa para uma empresa numa certa área, ela tem que ter um prazo, né? Que se não for feito, isso vai um leilão público novamente. Aí vai o que a Marta está colocando há pouco. E você possa oferecer para outros quem queira. Se você é aquela empresa que teve a concessão da pesquisa numa certa área, depois de 3 anos, 5 anos não o fez, né? Aquela área tem que ir a leilão público de novo para ver se alguém tem interesse.
e não aquela empresa ou aquelas empresas sentarem em cima dessas áreas durante 20 anos e não fazerem a pesquisa, mas tem a detenção do direito. Isso inibe que outras empresas queiram fazer. Então, acho que é uma provocação também. Eu acho que a mineração, nós precisamos melhorar muito a legislação para ajudar a mineração, mas tem coisas que nós precisamos também rever, né? Eu acho que a União não pode dar, o Estado brasileiro não pode dar uma concessão ad eterno a uma empresa de mineração para que ela faça a pesquisa isolada. Então, esses prazos precisam estar no marco legal da mineração, isso estava lá colocado, infelizmente nós não conseguimos votar. Então, acho que é isso que é desse arcabouço jurídico todo. Nesse ponto, acho que nós precisamos ajustar também isso. Acho que precisamos dar prazo para que a gente possa fazer e incentivar, né, a que as pessoas realmente que queiram fazer a pesquisa possam fazer a pesquisa, porque, volto a dizer, o Brasil, eu acho que você falou, aqui tem minério para o senador Anastasia. No Pará, então, se cavar, encontra alguma coisa. A gente brinca isso lá. Se cavar, se não achar ferro, acha alguma coisa, acha ouro, se não achar ouro, acha bauxita. Então, nós temos aí diversos campos. A Marta falou há pouco do Caulim, lá na região do Capim, Paragominas. Nós temos ali na região do Rondon do Pará também a bauxita. Ou seja, aonde você entrar, você vai achar, né? E acho que a falta da pesquisa é tudo, porque a própria Serra dos Carajás, pela história que não conhecemos, foi descoberta por um acaso, e não pelo estudo, não por uma pesquisa, né? Foi um acaso. Depois, logicamente, a pesquisa continuou. Mas acho que precisamos trabalhar nisso, e todo esse arcabouço que nós precisamos fazer, eu acho que que nós precisamos facilitar essa permissão para que as pesquisas possam chegar. Sem estudos, sem conhecimento, nós vamos continuar fazendo essa mineração antiga. Então, acho que para nós termos essa moderna mineração que nós queremos, que nós acreditamos, a pesquisa é carro-chefe. Obrigado, deputado Passarinho. Deputado Zé Silva. Bem, presidente Brumer, o diagnóstico que você fez aí com muita legitimidade e propriedade em relação ao conhecimento geológico no Brasil, que é baixo, nós precisamos ampliá-lo. Ele está sendo agora fruto do programa de desenvolvimento, mineração e desenvolvimento, que são 10 planos e com 10 projetos e inúmeras metas lá no Ministério da Minas e Energia, o secretário Alexandre, eu tenho participado desse debate com ele. A partir desse diagnóstico que você apresentou aí, e que ele é muito legítimo, o deputado Passarinho participou muito, nós participamos juntos lá no Congresso, para a ampliação desse conhecimento geológico brasileiro, nós estamos propondo, tem um projeto que é da minha autoria, ele está na Câmara, está tramitando. Também nesse diagnóstico que você fez, que os municípios, o recurso chega, vai para o Caixa Geral ou da União ou dos municípios, e não são revertidos em boas práticas, especialmente boas práticas pensando no futuro, estratégia. Então, nós estamos propondo 0,5% do CEFEM, oriundo do ferro, e 0,2% de outros minerais, tirando as rochas ornamentais, formar um fundo de desenvolvimento e sustentabilidade da mineração. Seria um momento, e aí nós estamos propondo algumas metas estratégicas, como formar uma rede de conhecimento, aproveitando já a rede de universidades, institutos federais, escolas agrícolas, que já tem instalados no Brasil, para a gente ampliar esse conhecimento, esse mapa geológico do Brasil. Esse seria um pilar que é um debate que está sendo aprofundado, inclusive o secretário Alexandre, com o ministro Bento, foram muito receptivos a essa proposta da Câmara dos Deputados. Esse projeto já está tramitando. Ele tem também assim, muito tempo de debate, está bem maduro. E o IBRAM, a equipe técnica, o presidente Brumer, conhece esse projeto, então acho que é importante a gente avançar nesse sentido para garantir às gerações futuras uma mineração com mais conhecimento e também com maior potencialidade. O segundo, nós estamos com um dos grandes especialistas aí, aliás, é o que eu sei que eu mais conheço, que conhece do tema, que é a parceria público-privada, né? Que é o professor Anastasia, conhece isso como gestor público, como professor de Direito, ele conhece muito bem, liderou uma equipe muito grande em Minas Gerais nesse sentido. E aí, quando você também fala, presidente Bruno, em relação ao Canadá, à Austrália, a
A gente sabe que eu estou, inclusive, participando de um debate das cidades felizes, e a maioria das cidades felizes nesses países, inclusive na Bolívia também, são aquelas cidades que fizeram com que a riqueza gerada pela mineração, ela se reverteu em qualidade de vida, no lazer, na educação, na infraestrutura urbana e logística das cidades. Então, o segundo pilar que eu colocaria como desafio para nós, e tentando contribuir nesse debate, é buscar essas boas práticas, como você citou, da própria Bolívia, do Canadá, da Austrália, que são cidades que nós trouxemos técnicos desses países para debater no Brasil e pretendemos também ir lá conhecer e fazer dessas boas práticas também práticas aqui no Brasil. Então, seria essa rede de conhecimento como parte desse fundo de sustentabilidade que nós estamos propondo para melhorar e ampliar o mapa nosso do conhecimento geológico do Brasil. Então, acho que isso são os dois desafios que eu coloco aqui para fortalecer esse nosso debate. Obrigado, deputado. Senadora Anastasia. Muito obrigado, doutor Brumer. Eu concordo integralmente. Eu acho que a questão do conhecimento colocada pelo deputado Passarinho é muito adequada. Me lembra aqui a nossa Escola de Minas de Ouro Preto, que é imprescindível. E eu me lembro também, meu caro Bruno, que você, salvo engano, quando titular aqui da pasta do econômico, iniciou o mapeamento geológico do Estado pela CODEMIG, um trabalho, aquele tempo pioneiro, muito importante, mas eu concordo com o que foi dito também pelo Zé Silva e pela sua colocação inicial, de que o poder público já não tem mais condições de fazê-lo sozinho, já está exaurido, não tem recursos, então nós precisamos, de fato, juntar com o setor privado nesse aspecto, as universidades. Sou totalmente favorável a PPPs nessa área. Aliás, sou favorável a PPP em praticamente todos os segmentos. Até apanho muito por isso, mas acho que é importante nós termos o setor privado ao lado do setor público em diversas áreas, em diversos investimentos. E essa questão de pesquisa também, porque a pesquisa não significa que está dando ao investidor privado ali já a concessão, é meramente a identificação. E utilizar também as nossas universidades, que têm um grande capital humano agregado, que pode facilitar. Então, sendo bem objetivo, eu sou totalmente de acordo com a junção na questão da pesquisa, do mapeamento, também o setor privado. Muito obrigado, senador. Secretária Marta. Concordamos, acho que é um consenso que é quase um desperdício, né? O nosso potencial geológico no Brasil não conhecido, não estudado, com essa falta de informações que acabam também tendo consequências retardando investimentos e todo esse potencial de geração de emprego que o Brasil teria se nós tivéssemos mais informações. É muito comum no mundo que esses mapeamentos geológicos, essas informações básicas, sejam disponibilizadas pelo poder público, né? De forma bem transparente, abrangente, para que todos possam acessar, e o próprio poder público acaba fazendo muitos investimentos para disponibilizar essas informações, realizar essas pesquisas. Mas a verdade é que o Brasil tem as suas dificuldades, tem as suas limitações fiscais, tem as suas burocracias, e o resultado de tudo isso é a gente estar em 2020 com pouquíssima informação sobre o nosso subsolo. Então, temos que reconhecer essa falha e buscar alternativas. Eu, por óbvio, representando o PPI, sou a fã número 1 do modelo de parcerias. Eu acho que em todos os sentidos nós temos que buscar otimizar a prestação dos serviços do Estado com essa parceria com a iniciativa privada sempre que possível. A nossa legislação de concessões, e quando os senhores falavam, me veio aqui a ideia, ela já criou aquele instituto do PMI, né, que é o procedimento de manifestação de interesse, justamente para evitar que se aconteça isso de você só ter um investimento em infraestrutura acontecendo depois que o governo planeja esse investimento, estuda esse investimento, disponibiliza esse investimento por meio de uma concessão, por meio de um leilão. Por que a própria iniciativa privada não pode mapear um potencial de uma infraestrutura ou de um potencial minerário, como estamos dialogando aqui, e apontar, olha, acho que aqui tem potencial, vamos estudar essa área. E no caso do PMI, que já está previsto na lei de concessões,
o parceiro privado realiza os estudos, realiza todos os investimentos necessários para acessar as informações, e se aquela área de fato tiver um potencial de exploração, uma vez feito o leilão daquela área, que não necessariamente vai ser leiloado para quem fez a pesquisa, vai passar para um procedimento competitivo, quem ganhar aquela área tem a obrigação editalícia de ressarcir os estudos que foram feitos para se ter mais detalhes sobre o potencial daquela área. Então, a gente faz isso muito em aeroportos, a gente usa o procedimento de manifestação de interesse, então são consultorias especializadas que estão fazendo as análises, os estudos de viabilidade, com recursos próprios, com celeridade, e aí a gente ainda tem um alinhamento perfeito de incentivos, porque esses estudos são muito bem feitos, justamente para possibilitar que haja uma exploração daquele ativo, que a concessão aconteça, e acontecendo a concessão, quem ganha a concessão do ativo remunera depois os estudos que foram realizados. Então, temos aqui uma outra alternativa, né? O deputado mencionou a possibilidade da criação de um fundo de desenvolvimento. Acho que é importante colocar as alternativas na mesa e, de repente, não necessariamente ter que escolher uma, né? Mas ampliar as alternativas para que a gente possa ter mais pesquisa nesse setor. Bom, secretário, eu te confesso que, a exemplo do senador Anastasia, eu também sou um fã de PPP, né? Me lembro bem, né, senador, que foi na época que passamos pelo governo juntos. Minas Gerais talvez foi o primeiro estado que estabeleceu uma legislação de PPP. E no Brasil, infelizmente, ainda está engatinhando, até por falta de segurança, etc., né? Mas eu confesso, secretária, que eu não tinha pensado em PMI não pesquisa necessária, não a pesquisa, porque a pesquisa aí já é privada mesmo, né? Mas talvez para aquele estudo inicial que hoje é feito, às vezes, pelo próprio órgão de governo. Eu gostaria de pensar um pouco mais sobre isso, ter a oportunidade de conversar com a senhora sobre o tema. Gostei da ideia. Viu? Excelente, estamos à disposição. No tempo nosso está terminando, já foi chamada a atenção aqui, mas o tema está muito rico, né? Eu irei, então, para o último tema, que é o problema de licenciamento ambiental. A gente sabe que o problema ambiental, e foi bem colocado pelo senador Anastasia, é um tema que temos que ter preocupação mesmo, em termos de não defendemos em nenhum momento nenhum projeto que não tenha a necessidade de resolver. A própria sociedade passa a perceber a mineração parceira. Enfim, é um trabalho longo, mas acho que podemos chegar lá. E uma ideia sempre que a gente pensa, será que, no caso do Brasil, a gente não devia pensar em ter no processo de licenciamento ambiental específico para mineração, algo muito parecido com o que existe hoje na indústria de petróleo? Isso faria sentido? Eu começaria essa pergunta com o deputado Zé Silva, depois passaria para a Marta, depois ao deputado Sarim, por fim, ao senador Anastasia. Presidente Brumer, você, quando faz essa referência, fala da imagem do setor, esse é um diagnóstico, eu acho que nós temos que fazer o dever de casa, porque não tem como falar de mineração no Brasil sem a gente, inclusive, não fazer uma referência aqui às famílias, né, enlutadas de Brumadinho, de Mariana, de Sintri. Talvez seja a maior tristeza que nós já tivemos, um desastre nesse sentido. E aí, foi daí que surgiu o projeto que já está na Câmara. Nós temos que fazer toda uma força para nós votarmos esse projeto, onde nós propusemos lá na comissão separar o licenciamento ambiental do agronegócio, que tem uma lógica totalmente diferente do aproveitamento das riquezas naturais da mineração. Na mineração, tem um licenciamento muito buscando as boas práticas do setor elétrico, que é exitoso no Brasil, inclusive, e separando, inclusive, mais uma segmentação, que seria ligada à mineração, mais os agregados da construção civil, delegando aos municípios, aos governos locais, vamos chamar, esse licenciamento dos agregados da construção civil e da infraestrutura local. Você vê hoje, para você retirar areia em qualquer um dos pequenos municípios do Brasil, você tem que remeter a Brasília. Isso é inconcebível, né? Se você quer licenciar 1 hectare de irrigação de feijão, você tem que submeter os mesmos quesitos de um grande empreendimento minerário. Então, a proposta que tramita no Congresso Nacional, tem 2 projetos tramitando, um que o deputado Kim Kataguiri está relatando, que é o marco legal do licenciamento ambiental ligado ao agronegócio. Esse nosso que está tramitando
específico para a mineração e também outro específico para o licenciamento ambiental dos agregados da construção civil. Então, acho que esse é um desafio que o Congresso Nacional tem que cumprir o seu papel, especialmente integrando aí na questão minerária o licenciamento ambiental com a Lei da Defesa Civil e da Política Nacional de Segurança de Barragens, que tivemos aí o deputado Passarinho, com muita maestria, aprovando o projeto da senadora Leila, que o senador Anastasia, inclusive, foi um dos grandes protagonistas da construção desse projeto no Senado da República. Então é isso, eu agradeço aí muito essa oportunidade e fica essa aí também, essa proposta, achamos que esse é o caminho que precisa seguir realmente, como você destacou. Muito obrigado, deputado. Secretária Marta. Nós temos no Programa de Parceria de Investimentos uma secretaria focada em apoio ao licenciamento ambiental, justamente por reconhecer que os investimentos, principalmente as parcerias no setor de infraestrutura, e quanto maior a infraestrutura e mais complexa, mais complexo também o processo de licenciamento ambiental. Então, essa secretaria, ela é formada por técnicos muito especializados nessa área, que entendem muito dessa legislação e que trabalham de mãos dadas, literalmente dando um suporte para os empreendedores na fase após o leilão, para avançarem no licenciamento dos seus projetos. Ainda mais quando a gente passa por áreas sensíveis, como áreas próximas a comunidades indígenas, em que a gente precisa traduzir documentos para conseguir dialogar com essas populações. São negociações literalmente complexas e o PPI tem apoiado muito esses projetos nesse sentido. Antes do leilão, já nas etapas de estruturação dos estudos de viabilidade e pós-leilão dando esse apoio. E aí nós recebemos mais recentemente, diversos pedidos de apoio de empreendimentos que não foram outorgados pelo poder público recentemente, mas que, de certa maneira, todos os empreendimentos privados no setor de mineração, de alguma forma, a gente pode dizer que a gente está falando de uma parceria público-privada no sentido de que, como a senadora Anastasia falou bem no começo, esse direito de exploração, inicialmente, originalmente é do poder público, sendo outorgado a investidores. Então, a gente aprovou mais recentemente, na última reunião do Conselho, uma política que a gente chama de pró-minerais estratégicos, para selecionar alguns projetos minerários que vão receber essa atenção e essa dedicação extra do PPI, Ministério de Minas e Energia, e o programa, justamente identificando que alguns projetos tratam de minerais dos quais nós não podemos mais abrir mão, né? Quando a gente fala, por exemplo, de potássio e fosfato e da nossa dependência de importação desses minerais e do tanto que isso afeta o nosso agronegócio, isso tem que ser estratégico e tem que ser priorizado pelo governo federal. Esses licenciamentos que levam anos e que o governo federal acaba, de certa forma, assistindo essa burocracia acontecendo sem, de fato, colocar as mãos e ajudar a destravar os licenciamentos, não pode mais acontecer. Então, a gente está esperando a publicação dessa resolução do Conselho do PPI, que na sequência deve virar um decreto, e ali cria um comitê interministerial que vai estar focado nessa agenda de apoio ao licenciamento desses projetos de mineração considerados estratégicos para o país. Muito obrigado, secretária. Deputado Passarinho. Bom, eu sou totalmente favorável que a gente possa ter uma legislação específica da mineração no licenciamento ambiental. Agora, nós temos que ter muito cuidado com o que vai sair desse projeto que está na mão do deputado Kim Kataguiri. Senão, Zé Silva, até os próximos projetos que estamos pensando e que estão na pauta, eles podem já ficar prejudicados com o que for votado nesse projeto, que me parece que vai ser votado na frente. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Precisamos ter, neste projeto que deve entrar em votação, que é o deputado Kim, que é o relator, já deixarmos essa possibilidade de uma eventual legislação específica. Acho que ela é totalmente diferenciada de outras atividades. A mineração, se for falar por área, eu não sei, Bruno, se é isso mesmo, mas mexe em termos de 2%, 3% do total da área, normalmente, é que a mineração é feita, depois ela pode ser revitalizada a área e se passar para outra área, ou seja, o impacto ambiental, se você não tiver esses problemas muito próximos de rios ou barragens,
eles são muito poucos. Então, acho que nós precisaríamos ter uma legislação específica para a mineração. E na Amazônia ainda mais. Nós temos, desde 2015, não só foi falado em áreas de indígenas, além das áreas indígenas, além das florestas, além dos parques florestais, nós temos em 2015 um decreto que falou de áreas de interesse da FUNAI, áreas de interesses indígenas. Imagina, nem é definido ainda, não tem ainda uma certeza da FUNAI de ser área indígena, mas a área de interesse indígenas, que aí você, desde 2015 para cá, não pode fazer nada, não pode dar uma licença ambiental, não pode regularizar as propriedades que estão dentro, o INCRA para de trabalhar, porque lá em 2015 a FUNAI baixou um decreto dizendo em várias áreas na Amazônia pode ser que tenha interesse indígena. Então, nós temos que começar a focar o que tem interesse indígena tem interesse, o que é floresta, e o que nós podemos fazer de uma licença ambiental, de uma mineração, pode dizer, moderna, que tem essa relação com a preservação do meio ambiente, nós precisamos trabalhar isso o mais rápido possível. Muito obrigado, deputado senador Anastasia. Muito obrigado. O que eu acredito, meu caro Brumer, como disseram os meus colegas aqui, é que a ideia dessa padronização em temas complexos, isso não funciona. Temos a lei de licitação. Hoje, a lei de licitação, infelizmente, nós somos adversários disso. Para você comprar uma caneta ou fazer uma hidrelétrica, é a mesma norma. Para você financiar um determinado bairro, uma cidade singela, é uma coisa. Para fazer uma grande usina atômica, é a mesma legislação. Então, nós temos de afastar a padronização desses casos de alta complexidade e permitir que as circunstâncias específicas tenham prevalência. Então, eu acho perfeitamente execuível, correto, racional, mais uma vez, que nós tenhamos, digamos assim, procedimentos específicos para situações que são distintas. E a questão ambiental, evidentemente, ela envolve, na sua complexidade, até um desdobramento ambiental maior do que o normal. Então, me parece muito salutar termos uma legislação específica para esse caso, que ao mesmo tempo vá atender ao interesse fundamental, que é o interesse público de manutenção, de preservação ambiental, da sustentabilidade, como você disse, mas, ao mesmo tempo, não vai impedir, proibir, vedar, inibir a atividade minerária que é prevista na Constituição, é necessária. Não podemos, o deputado Passarinho foi feliz no seu exemplo, ter uma lei que diz de interesse, um subjetivo, uma chamada expressão completamente vazia, conceito jurídico indeterminado, que gera insegurança jurídica, porque não é de interesse hoje, mas daqui a 3 anos, agora é de interesse. E a autorização que foi dada? Daqui a pouco está o gestor que autorizou sendo processado por isso, porque não considerou de interesse. Então, isso é gravíssimo. Por isso, nós devemos, de fato, a meu juízo, investir mesmo na legislação mais específica para os setores mais relevantes, como você bem menciona, como acontece na área do petróleo. Eu queria, por fim, agradecer aqui ao senador Anastasia, aos deputados Zé Joaquim Passarinho, a secretária Marta. Acho que, na minha opinião, foi 1h30 de um debate bastante profícuo. Certamente, alguns temas precisamos pensar sobre eles, não são temas necessariamente que a decisão é fácil, né? Mas acho que pensando aí, seja no médio prazo, no longo prazo, acho que temos aí temas importantes a serem desenvolvidos, pensados, onde o setor público e o setor privado, acho que de mãos unidas e dentro de um mesmo objetivo, que é o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do nosso país, podem encontrar formas e condições de fazer da mineração realmente um setor de cada vez mais contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Certamente não é só a exportação, não é só os números representativos do setor, mas mais importante do que isso, é um setor que gere cada vez mais empregos, empregos de qualidade. Se a gente puder agregar valor, que a gente procure essa agregação de valor. Enfim, queremos aqui, através do Instituto Brasileiro de Mineração, nos colocarmos totalmente abertos a observações, críticas, caminhos que devem ser seguidos. E tenho certeza que do lado de vocês a receptividade será a mesma. Eu defendo muito quando a gente olha para o mesmo objetivo. Podemos ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, mas se queremos o mesmo objetivo, a gente vai encontrar soluções. Eu tenho certeza que estou falando aqui com pessoas que pensam o Brasil diferente, o Brasil que quer trazer mais desenvolvimento social e econômico, e tenho certeza que as dificuldades estão aí para serem pensadas, superadas, e contando com a capacidade e inteligência de todos vocês.
Muito obrigado pela participação e vocês enriqueceram sobremaneira o nosso evento. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Bom dia. É.